Que frio! Bom dia, gente! Acorda, preguiça! Gente, a gente tá aqui hoje agarradinho, né, preguicinha? Porque tá muito frio em Campinas e estamos aqui nos aquecendo juntinhos para abrir com vocês essa segunda etapa do nosso ciclo de vidas, tá? A fase de construir. E essa fase é bem legal, vamos estar dela nas 5 subfases, assim como a primeira e as terceiras e quartas fases. Todas as 4 têm 5 subfases, daqui a pouquinho a gente vai explorar cada uma delas. Mas por enquanto, preguicinha me esquenta, eu te espreguinho. E aí, pessoal, então, voltamos aqui à nossa atividade e hoje com esse friozinho que está fazendo em Campinas, muito vento, vamos seguir trabalhando. Gente, a fase da construção, ela envolve toda a parte da profissão, das escolhas, da maternidade, da paternidade, gravidez, sim ou não. Então, quando a gente fala na segunda fase, que ela é entre 25 e 50 anos, a gente fala de uma fase de construir. É o momento em que você tem que estar focado, né, preguicinha? Em fazer o seu futuro ser garantido desde agora. Claro que hoje em dia, quando a gente fala em profissão, tem tantas novas profissões e tantas pessoas que conseguem uma liberdade financeira com pouca idade, a partir das startups, de toda a questão de tecnologia. Então, hoje, esse ciclo profissional, ele se antecipa em algumas condições. Nessas novas atividades dos influenciadores, dos blogueiros, dessa turma toda da internet, que de certa forma nós estamos um pouco nesse contexto também, mas que a gente fala de quê? De novas profissões, tá? Quando a gente fala de ciclos, a gente também fala da interseção entre essas idades, ou seja, algumas coisas acontecem antes dos 25, não necessariamente só a partir dos 25 que você vai falar na sua profissão. Muito pelo contrário, hoje em dia cada vez mais novos, né? Algumas coisas da primeira etapa, da primeira fase, da fase de descobrir, você não vai trazer para a fase construir. Por exemplo, você nunca mais vai ser um bebê. Mas algumas questões que normalmente acontecem nessa segunda fase da construção, pode acontecer desde a primeira fase, quando a gente fala, por exemplo, das crianças que são atrizes, atores, das apresentadoras mirins, tipo Angélica, Maísa, aquela turma toda que numa geração em que não se falava em internet, influenciador, nessas novas atividades, já eram crianças independentes financeiramente, muitas vezes sustentavam toda a família. Por quê? Começaram cedo e não tinham esse momento de construção. Vão chegar nesse momento da construção já com a vida organizada financeiramente, porque começaram muito cedo. Atrizes como Glória Pires, Isabela Garcia, então uma turma toda do passado, em que naquela época as crianças, até eram crianças prodígio, né, chamadas assim, porque tinham uma habilidade diferenciada das demais de atuar. E elas então se revelavam na televisão, se revelavam nos canais de mídia, o que dava para elas uma liberdade financeira que muitas vezes era até a provedora real de toda a sua família. Então, a fase da construção, ela é importante porque quando a gente demora muito a reagir, um exemplo, o jovem adulto que está entre 20 e 25 anos, lá na fase ainda da descoberta, quando ele demora muito a reagir, entender o que ele quer ser, né, na sua profissão, ele pode perder muito tempo tentando adivinhar esse lugar. Outra questão, isso acontece muito no meio masculino, é quando o cara demora um pouco a amadurecer e ele segue 30, 35, 40 e poucos anos ainda na casa dos pais. Então isso também não é um problema, mas deve ser um sinal de alerta, porque o adulto ele deve buscar a sua independência, independente, fica meio dúbio, né? Mas independente dele ter a facilidade, o conforto e até a necessidade de cuidar dos pais. Mas é importante que ele tenha essa ruptura dessa relação paternal. Depois que ele construir a independência financeira, ele pode até retornar à convivência mais próxima com os pais. Mas o ideal é que exista, em algum momento entre essa fase da construção, essa ruptura, para que esse adulto se torne pleno, para que ele não tenha, por exemplo, uma inadequação social, ele não se sinta um pouquinho peixinho fora d'água, sabe, preguicinha? Quando a pessoa, ela lida num ambiente, mas ela às vezes não tem um discurso completo, ela não sabe conversar em alguns meios, ela não vivenciou aquilo. Então, o adulto, quando ele está se formando, 25 a 30 anos, primeira subfase da fase de construir, e ele não tem essas escolhas de forma clara, feitas de forma segura, ele muitas vezes pode comprometer toda a maturidade dele, inclusive comprometer essa construção da sua independência financeira, da sua maturidade plena. E muitas vezes também compromete o relacionamento afetivo, o cara fica imaturo e as mulheres percebem isso e muitas vezes não optam por aquele cara. A mulher fica um pouco infantil, então às vezes numa relação até mais íntima, ela sempre está muito envergonhada ou num processo de fuga, o que mostra para o cara que a mulher não tem aquela entrega, né? Aquela postura
adulta e segura de uma mulher realizada, e muitas vezes isso fica claro, inclusive no momento lá das relações sexuais, e isso compromete realmente o relacionamento. Então, essa fase de construir, ela é uma fase de construir tudo, construir o indivíduo como pessoa, construir esse adulto como uma pessoa madura, segura, plena, construir essa mulher capaz de dizer sim e não para as escolhas dela, construir esse homem capaz de prover ou não, e esse prover hoje não é que o cara tenha que ser o único obrigado a fazer tudo pela família. Hoje em dia esses papéis estão muito multiplicados, né? Estão muito divididos entre o casal. Não existe mais esse o provedor, a provedora, mas existe sempre, na sociedade sempre existirá, as pessoas com a sua própria independência. E isso é importante por quê? Porque esse adulto pleno é capaz de construir famílias plenas. E todo mundo quer ter uma família que a gente sinta estabilidade, segurança, principalmente que a gente consiga amadurecer nessa relação todos juntos. Quando a gente fala dessas escolhas, quando elas não são certas, quando elas são duvidosas, elas podem, por exemplo, comprometer a escolha do meu trabalho. Se eu fiz a melhor escolha pelas possibilidades de emprego que eu tinha, isso vai comprometer a minha renda, vai comprometer o meu futuro financeiro, que vai comprometer, inclusive, a minha velhice. Porque eu estou nessa fase da construção, construindo o quê? O conforto de eu envelhecer em paz, de eu envelhecer com segurança, de eu envelhecer com condições da minha medicação, do meu cuidador, do meu cruzeiro da terceira idade maravilhoso, como a gente já falou lá no início. Então, todas essas questões dessa primeira fase da construção, desses primeiros 5 anos da segunda fase, tem muita relação com o que você, como adulto e como maioridade, como melhor idade, melhor dizendo. E quando essas coisas também não são bem resolvidas, elas podem trazer transtornos diversos. Transtornos como bulimia, como anorexia, transtornos de imagem. Então, eu olho no espelho e me acho muito seca, muito magra, ou então, ao contrário, eu me acho muito gorda quando eu estou adequada. Essas inadequações vão te trazer insegurança, vão te trazendo medo, vão te trazendo um desgaste físico, emocional, psicológico, o que depois, se você está no primeiro relacionamento de casamento, também pode criar um desgaste na relação, porque a pessoa começa a questionar o companheiro ou a companheira, começa a se sentir insegura em relação às amizades que estão no entorno desse relacionamento, começa as questões de infidelidade ou até só da insegurança, se essa infidelidade é real ou não, porque os meus desvios, os meus transtornos estão deturpando o que eu estou enxergando nas minhas relações. E aí eu perco muito tempo tentando entender o que está acontecendo. Entre 35 e 40, isso se agrava, isso piora, porque a partir da hora que eu me sinto insegura e construo uma relação instável com o meu parceiro, com a minha parceira, isso sim dá margem para talvez uma infidelidade real, dá margem para talvez o homem entrar numa vida dupla, quando a mulher está numa jornada dupla, né? A gente sempre está fazendo muito mais coisas que os meninos. Não é mimimi não, tá, galera? Não é nhenhenhê não. É fato, a mulher tem sempre muito mais obrigações ao longo do dia que o homem, ainda mais se ela for mãe, se tem um pet. Tudo isso vai acarretando mais trabalho que geralmente os homens nem percebem quando a gente está fazendo 15 coisas e os meninos estão fazendo 2 ou 3. E aí, quando a gente fala de jornada dupla, começa aquele papo da velhice, lembra que eu falei? Começa uma velhice constatada, a mulher começa a se sentir cansada, porque a carga fica muito puxada. É o trabalho profissional, é o trabalho doméstico, é o trabalho com os filhos, é o trabalho com os pets, é o trabalho com o marido, porque o marido geralmente dá muito trabalho. O homem por si é o trabalho físico, ali o trabalho mesmo, né, a rotina do trabalho todo dia, é chegar em casa e ter que lidar com tudo isso. Então, claro que eu estou falando de uma geração um pouco mais antiga, que esses papéis eram mais nesse modelo, nesse formato. Hoje em dia tem tantas outras construções familiares que tudo pode, e talvez os papéis sejam até mais equilibrados. Mas falando no senso comum, eu acho que a gente está falando de coisas que são normais. E esse momento em que entre 35 e 40 anos, esse adulto, né, que se formou de forma positiva ou não, ele começa a se questionar, ele começa a questionar a sua autoafirmação. Será que eu sou isso tudo mesmo? Será que profissionalmente eu sou tão competente quanto falo? Será que eu tenho já a minha autonomia? Se eu deixar de trabalhar hoje, eu consigo ficar quanto tempo sem precisar de dinheiro? E aí a pessoa começa a falar o seguinte, quer saber? Eu ainda estou na flor da idade, eu quero mais brigar e agora não, chega de velhice, eu vou ignorar esse negócio de idade e vou viver. Aí a gente entra nos 40, 45 anos, quando alguns adultos começam a se perceber obsoletos nos seus ambientes profissionais. Eles começam a se ver dentro do que a gente chama de obsoletagem profissional. Já não sirvo, as tecnologias já mudaram, as comunicações já são diferentes, e agora, como é que eu faço? Como é que eu lido com essas mudanças das quais eu não domino? Eu era tão bom nisso que eu fazia, agora tudo mudou. E aí o que esse adulto faz?
35, 40, 45 anos, volta para a sala de aula. Vamos aprender uma novidade, vamos aprender alguma coisa, vamos entrar no cursinho da nova tecnologia. Olha a inteligência artificial aí pegando todo mundo de qualquer idade agora. Eu, que já passei dos 15, agora minha preocupação é saber muito sobre IA, porque a gente já sabe, é para onde a gente vai caminhar agora e quanto mais rápido a gente dominar, mais fácil será a vida. E aí a gente começa a ter uma jornada tripla, porque lembra da jornada dupla? Agora é o trabalho, é a família e são os novos aprendizados. Porque se a gente não entrar em novas aprendizagens, aquela instabilidade, aquela insegurança, ela volta a dominar o nosso contexto, porque a gente vai se sentindo envelhecido, vamos perdendo o valor pessoal, a gente não entende mais o nosso papel como papel relevante na sociedade, que começa a entrar num ciclo de envelhecimento real. Essa maturidade, por um lado, ela te traz um conforto psicológico, por outro lado, te traz uma cobrança dessa inadequação social, o que gera uma instabilidade emocional. Essa estabilidade emocional, se a gente não reagir, entre 45 e 50, sabe no que se transforma? Em medo, se transforma em depressão, porque as pessoas começam a viver uma solidão, ainda mais se tiver algumas rupturas, um óbito, perdeu o parceiro, perdeu alguém importante. Então essa depressão torna-se uma solidão. Essa solidão, porque vai para o isolamento, ela tem que ser revertida numa ação para que a gente consiga sair desse ciclo vicioso para um círculo virtuoso. Como eu vou agir contra essa solidão que me levou a uma depressão, que tem que me levar a uma ação? E aí eu entro no que eu chamo de velhice segura. É quando, a partir dos 50, eu falo, quer saber? O que eu tinha que fazer até aqui eu já fiz. O que eu podia construir, eu construí. A minha história está escrita. E eu tenho orgulho e valorizo o que eu fiz. Então aí a gente bate no peito, olha para frente e diz o seguinte, não, está aqui para frente. Então vamos seguir, vamos juntos, porque a partir dos 50 é que a brincadeira vai ficar legal. Que a gente já tem a essa altura, tem que ter construído, fase da construção, essa estabilidade financeira. Tem que ter ganhado essa segurança emocional. Tem que ter entendido que o corpo, a mente, os valores são outros e que algumas coisas não vão voltar mais. Mas tem muitas fases que elas têm interseções. Por exemplo, a gente falou, lá na infância, eu não posso, na fase de construir, voltar a ser o bebê. Mas eu com certeza consigo, desde a minha infância, ser uma pessoa independente financeiramente, se eu estiver trabalhando com isso. Hoje em dia, com tantas profissões mais jovens, se eu volto ali na minha pré-adolescência, adulto jovem, eu também posso ter ali a minha independência financeira garantida. Mas e a minha independência emocional? Quando é que eu construo? Quando eu tenho a segurança de saber os valores que eu tenho e que esses valores são relevantes para o lugar que eu habito, para as pessoas com as quais eu convivo e principalmente com os meus familiares, meus amigos, porque são essas pessoas que no fim a gente leva. Então, com todo esse frio, né, preguicinha, a gente está aqui para dividir com vocês que nós, do ciclo das 4 fases, relembrando, primeira fase, fase de descobrir, de 0 a 25 anos. Segunda fase que falamos hoje, fase de construir, dos 26 aos 50 anos. Ainda temos 2 fases para fechar esse ciclo, que são as fases de usufruir entre 51 e 75 anos e a fase de delegar entre 76 e 100 anos. E com sorte a gente passa desses 100. Pessoal, hoje o recado foi esse. Vamos construir um futuro bacana, vamos construir uma velhice segura, vamos construir um futuro estável, tranquilo, de paz, porque é isso que a gente merece. E aqui entre nós, quanto mais rápido, quanto mais cedo a gente conseguir chegar nesse lugar, mais cedo a gente vive melhor. Não é isso? Gente, hoje de verde aqui em Campinas, para brindar aqui um pouquinho dos nossos patrocinadores. Aqui vai colocar aí na tela todos eles. E preguicinha, vamos embora esquentar esse corpo, que tá um frio danado aqui em Campinas. Pessoal, obrigada. Acorda, preguiça, mesmo com esse frio. E a gente dá um tchauzinho hoje, ó, com a mão coberta no quentinho. Mandou bem, preguicinha. Tá com a mão quentinha aqui embaixo em você também, danadinho, hein? Tchau, galera. Beijo.